O livro de Primeiro Reis começa com uma transição dramática de poder. O rei Davi estava chegando ao fim da sua vida. Seu filho, Salomão, era jovem, mas cheio de promessa. Davi escolheu Salomão para sucedê-lo como rei. Salomão foi ungido rei numa cerimônia sagrada. Salomão pediu sabedoria para governar com justiça. Deus concedeu-lhe sabedoria inigualável. Uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. O reinado de Salomão foi uma época de paz e prosperidade para Israel. Apesar da sua sabedoria e sucessos iniciais, o reinado de Salomão não foi isento de momentos sombrios. À medida que o seu poder e riqueza cresciam, o coração de Salomão começou a afastar-se de Deus. Ele deixou-se influenciar pelas suas muitas esposas estrangeiras, que adoravam outros deuses. A incursão de Salomão na idolatria teve consequências graves. Ele começou a construir templos e altares para os deuses estrangeiros, adorados pelas suas esposas. Isso enfureceu Deus, que tinha ordenado a Israel que adorasse somente a ele. Deus enviou profetas para avisar Salomão das consequências das suas ações. Eles lembraram-lhe da aliança que Deus tinha feito com Davi. Os profetas disseram a Salomão que a sua desobediência levaria à divisão do reino. Apesar dos avisos, Salomão não se arrependeu e continuou a adorar deuses estrangeiros. O outrora unido reino de Israel estava à beira do desastre. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão tornou-se rei. O reino estava em suspense e o povo inquieto. Estavam sobrecarregados com impostos pesados e trabalho forçado. Jeroboão emergiu como líder das tribos descontentes do norte. Ele propôs aliviar os fardos impostos por Salomão. Roboão rejeitou o conselho dos sábios. Ouviu seus amigos jovens e arrogantes. A resposta dura de Roboão desencadeou uma revolta. As tribos do norte proclamaram Jeroboão como rei. O reino de Israel foi dividido em dois. A divisão do reino foi uma tragédia para Israel. Ao longo dos livros de Primeiro e Segundo Reis, reis infiéis desencaminharam Israel, seguidos por Deus, enviando profetas para os chamar de volta ao arrependimento. Os profetas serviram como a consciência de Deus, lembrando os reis e o povo das suas obrigações da aliança. Acabe, rei de Israel, e a sua rainha, Jezabel, estavam entre os governantes mais perversos da história de Israel. Elias foi um dos profetas mais proeminentes durante este tempo. Ele confrontou corajosamente Acabe e Jezabel, desafiando-os para um concurso no Monte Carmelo para provar quem era o verdadeiro Deus, Yahweh ou Baal. O confronto de Elias com os profetas de Baal é uma das histórias mais dramáticas da Bíblia. A mensagem dos profetas era uma mensagem de aviso e esperança, julgamento e graça. O confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo foi um momento crucial na história de Israel. Acabe e Jezabel tinham mergulhado o reino na idolatria. Elias, cheio do poder de Deus, desafiou-os para um confronto. Elias enfrentou sozinho centenas de profetas de Baal. Eles dançaram e gritaram da manhã ao meio-dia, mas não houve resposta. Então chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar de Yahweh, preparou um sacrifício e invocou o nome do Senhor. Fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água na vala ao redor do altar. O povo prostrou-se, clamando: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus!" A vitória no Monte Carmelo foi uma demonstração impressionante do poder e fidelidade de Deus. O livro de Primeiro Reis termina com os reinados de vários outros reis, tanto em Israel como em Judá. Alguns desses reis mostraram momentos fugazes de fidelidade. No entanto, o padrão geral foi de desobediência e declínio. O reino permaneceu dividido, com o norte e o sul a sofrer as consequências da sua infidelidade. Acabe, apesar do seu encontro com Elias, continuou a sua espiral descendente e teve uma morte violenta, cumprindo a profecia de Elias. O seu filho, Acasias, seguiu os seus passos e teve um fim prematuro.
O ciclo de pecado, julgamento e arrependimento fugaz continua. O livro de 1 Reis termina com uma nota sombria, destacando as consequências trágicas do pecado e a necessidade persistente de arrependimento. Ele prepara o cenário para os eventos ainda mais tumultuosos de 2 Reis. O livro de 1 Reis é uma história de fracasso humano e graça divina, de julgamento e esperança.